Vamos ver então os nossos exercícios aqui, ó, de onde nós paramos. Os nossos exercícios começam na página 12, nossas atividades para a sala, tudo bem? Esse primeiro exercício, vamos fazer uma sabatina teórica, tá? Desses conceitos de período e frequência, nesse caso aqui do pêndulo simples, tá bom? Então vamos fazer a nossa leitura aqui e analisar a teoria sem fazer cálculos, analisando a fórmula, mas de forma teórica, beleza? Então vejamos, ó, um pêndulo simples é composto de uma partícula de massa m presa a uma das extremidades de uma vareta indeformável, uma linha fina, como eu falei, de comprimento L e massa desprezível. Supondo que ele oscile em um plano vertical e que não haja dissipação de energia, assinale V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas a seguir. O primeiro, ó, a frequência de vibração do pêndulo é tanto maior quanto menor for o seu comprimento? Será que isso é verdadeiro? Vamos ver aqui, ó, na nossa resolução. Primeiro, como a frequência é dado por o inverso do período, então 1 sobre 2π, raiz quadrada de g sobre L, é só pegar a fórmula do período lá da teoria e inverter ela toda. Agora, se você vê aqui, ó, a afirmação quanto menor for o seu comprimento, né? Bom, como o L ele aparece no denominador, mesmo dentro de uma raiz quadrada, ele é, de certa forma, inversamente proporcional ao, né, à raiz quadrada. Quanto menor for o L, maior deve ser o F. Tá? Então, essa primeira afirmação ela é verdadeira. Ó. Então, vamos marcar o que aqui? Vamos marcar V de verdade, V de verdadeiro. Tá ok? Então, quanto menor o comprimento, maior deve ser a frequência, o vai e vem. Tá? Então, quem quiser fazer um barbantinho de 1 metro, de meio metro, e ver se ele oscila de maneira mais ágil, com mais frequência, pode fazer que você vai constatar isso na prática. Tá ok? A segunda afirmação, ó, o período de vibração do pêndulo é tanto maior quanto menor for a aceleração da gravidade. E aí, o período de vibração é o inverso da frequência, então é 2π raiz quadrada de L sobre G, né? E aqui, qual que é a afirmação mesmo? O período é tanto maior quanto menor for a aceleração da gravidade. É verdade porque nessa fórmula do período, a aceleração da gravidade G ela não aparece no denominador, né? Ou seja, quanto menor for a gravidade, maior deve ser o período. Imagine você for fazer um experimento de pêndulo aqui na Terra e tentar fazer esse mesmo pêndulo oscilando na Lua. Deve demorar mais ou deve demorar menos? De acordo com esse cálculo aqui, né? Na Lua é uma gravidade menor. O que acontece? Deve demorar mais. Ele é mais lento, ele demora para descer, demora para subir. Então, nesse contexto aqui, a segunda afirmação ela é verdadeira também. O Vzinho vermelho aqui. Vamos ver a terceira. A frequência de vibração do pêndulo é dobrada quando é quadruplicada a aceleração da gravidade? Vamos ver. É verdadeira porque na fórmula da frequência, né, que é 1 sobre 2π raiz quadrada de g sobre L, se colocarmos 4g dentro dessa raiz quadrada, o fator 4, quando a gente tira a raiz quadrada dele, quanto que vale a raiz quadrada de 4? Vale 2. Esse fator 2 é o fator multiplicativo da frequência, então a frequência é dobrada. Por isso que essa terceira afirmação, sim, ela é verdadeira. Tudo bem? Quem não tiver imaginado o que eu falei aqui, coloca no papel isso, escreva lá F, depois F', 4G aqui, tira o 4 da raiz quadrada. Todo o fator do cálculo da frequência fica multiplicado por 2. Tá ok? A quarta afirmação. A energia cinética do pêndulo se conserva? O que vocês acham? Ele é um movimento oscilatório, que ele acelera e desacelera. A velocidade dele varia. Então, o que deve acontecer? Não, a energia total é conservada, mas a energia cinética sofre aumentos e reduções durante o movimento. Tá? Então, nesse sentido, essa afirmação ela é falsa. Então, Fzinho aqui vermelho. Ó. A quinta afirmação.
A energia potencial do pêndulo se conserva? Também não. Se a energia cinética não se conserva, energia potencial também não se conserva. É falsa. Por quê? Porque o pêndulo ele tem, né, mesmo se for um sistema massa-mola ou um pêndulo simples, ele sobe e desce relativamente ali na vertical. Então temos variações de altura. E energia potencial, né, se formos falar em energia potencial gravitacional ou mesmo elástica, tem variações nos seus valores. Tá? Por isso que essa daqui ela é falsa. Mais um F vermelhinho aqui. E a sexta e última afirmação aqui, ó, a energia mecânica do pêndulo se conserva. Aí sim, entendendo, verdadeira, entendendo a energia mecânica como a energia total do sistema, que é a soma de energia cinética mais energia potencial, isso é conservado. Tá? Então o último aqui a gente marca V de verdadeiro. Esse foi o nosso primeiro exercício, vamos para o segundo. Olha um pêndulozinho aqui, que bonitinho, né? Um pêndulo é solto a partir do repouso e o seu movimento subsequente é mostrado na figura ao lado. Então ele estava verticalizado em equilíbrio, alguém levou ele para a extremidade, ou o ponto A ou o ponto C, e soltou. Então ele fica oscilando entre os pontos A e C. Tá? Muito bem. Sabendo que ele gasta 2 segundos para percorrer a distância AC, então, de uma extremidade à outra, ele leva 2 segundos. É correto afirmar que sua amplitude e frequência valem, respectivamente... Qual a alternativa que a gente assinalaria aqui? Primeiro, vamos ver. Amplitude seria a distância de A até C? Não, porque B é o ponto central de equilíbrio. Então a amplitude é medida do ponto central ou até a extremidade esquerda ou até a extremidade direita. Tá? Então você vai procurar a alternativa que tenha AB ou BC. Qualquer uma delas está valendo. Mas o filtro nosso, então, vai ser qual? Vai ser a frequência, porque você pode ver que temos várias alternativas. Tirando a alternativa A, tem AB, tem BC, tem BA, tem BC. Então, da B até a E, a B, C, D e E, nesse contexto da amplitude, qualquer uma delas poderia ser. Tá? Agora, vamos ver o filtro de Minerva aqui, para desempatar o jogo. Né? Ele gasta 2 segundos para ir de A até C. Só que qual é a definição de período? Que eu expliquei, né, no comecinho lá da teoria, até a atividade para vocês fazerem a medição nas suas casas, aí, quem quiser fazer. O período é o tempo para fazer uma ida e uma volta. De A até C é só a ida. Então tem que ter um outro tempo de igual duração para fazer a volta. Então o período é 2 segundos de ida mais 2 segundos de volta, totalizando 4 segundos. Tudo bem? Então nossa resolução aqui, falando sobre a amplitude, o período deve ser 4 segundos. A frequência, que é 1 sobre o período, vai dar 1 sobre 4 ou 0,25 Hz. A alternativa B de bola. O filtro nosso foi, então, a bendita da frequência. Número 2 feito, vamos para o próximo, terceiro. Um bloco é preso a uma mola de massa desprezível, executando um movimento harmônico simples, um MHS. Sabendo que a energia mecânica mantém-se constante com um valor de 3,6 joules, tá? E que no ponto de elongação, o x, né, igual a 30 centímetros, a energia cinética vale 2,7 joules, determine para esse MHS a amplitude desse movimento. Como é que a gente pode fazer isso? Olha só, nossa resolução vai ser como? A gente sabe que a energia mecânica é uma coisa constante que se conserva, tá? Mas, aí, para x igual a 30 centímetros, vamos passar para 0,3 metros, nós podemos fazer o quê? Olha aqui, ó. A gente pode pegar a energia mecânica igual a energia cinética mais energia potencial. A energia mecânica nós temos o valor 3,6. Energia cinética nós temos o valor também, que é 2,7. E
E o que é esse K03 ao quadrado sobre 2? É energia potencial elástica, Kx ao quadrado sobre 2. O que a gente pode descobrir com essa história? A constante elástica dessa mola. Ela vai ser importante para o cálculo final, que é a amplitude. Né? Então vamos encontrar a constante elástica? Vamos. Resolvendo essa continha aqui, né? Isolando K, a constante elástica aos poucos, vamos encontrar 20 newtons por metro, nossa constante elástica. Né? Agora a gente vai pensar o seguinte, nas extremidades, para o x igual a mais A ou menos A, a energia cinética é zero, e a energia mecânica é exclusivamente a energia potencial elástica, no seu valor máximo. Tá? Então nós podemos fazer o quê? Energia mecânica 3,6 joules igual integralmente energia elástica. Então o x toma até a cara de A de amplitude. Tá? Constante elástica precisamos calcular, por isso que a gente fez esse cálculo primeiro, ela entra aqui, ó. E aqui a gente calcula a nossa amplitude, fazendo a continha, vai dar 0,6 metros ou 60 centímetros. Alternativa E de especial. Tranquilo? Até agora aqui, vocês estão vendo que é uma boa revisão de conceitos lá do primeiro ano, né? Só que numa roupagem moderna agora pro nosso momento atual do segundo ano, que é movimentos oscilatórios. Espero que vocês estejam fazendo esse entendimento em suas mentes. Amém? Vamos ver então o nosso próximo exercício. Ó. Dois pêndulos simples têm comprimento L e 4L, ou seja, um tem, por exemplo, 1 metro, o outro pode ter 4 metros de comprimento. A pergunta é, quantas oscilações de pequena amplitude, lembra que vale aquela fórmula vale para pequenos ângulos? Então ele está perguntando quantas oscilações, então vamos falar em frequência aqui. Né? Quantas oscilações, né, dará o pêndulo menor enquanto o maior completa 24 das suas? Ou seja, quando o pêndulo maior tiver uma frequência, vamos supor, de 24 Hz, né, vamos pensar assim, qual deve ser a frequência do pêndulo menor? Do pequenininho deve ser maior? Vamos pensar nisso? Nossa resolução aqui, ó, a frequência para um pêndulo simples é calculado dessa maneira. F igual a 1 sobre 2π, que é a constante, e os termos variáveis, ó, raiz quadrada de g sobre L. Estamos analisando agora a dependência do comprimento L com a frequência. A gravidade aqui, então, estamos no planeta Terra, não vamos mudar. Até o ET da nossa sala, tá? Vamos fazer uma enquete aí, quem é o ET? Tá bom? E aí, vamos analisar o seguinte, para o pêndulo maior, o que deve acontecer? Nós temos um comprimento 4L, certo? E aí, o que dá para fazer com esse 4? Eu expliquei, né, verbalmente uma situação parecida no exercício anterior. O que a gente pode fazer com esse 4 dentro da raiz quadrada? Dá para tirar a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 fica quanto, gente? 2. Então, esse fator 2 está no denominador, está embaixo. Eu tiro ele para fora da raiz, ficou como um fator 1 sobre 2, ó, porque 1 lá em cima é tudo igual, né? E aí, o que sobrou? 1 sobre 2π, raiz quadrada de g sobre L. Eu circulei aqui ele em azul. Esse fatorzinho circulado em azul é justamente a frequência original, a do pêndulo menor. Tá? Significa que, analisando aqui, ó, a setinha vermelha, a frequência, né, do nosso pêndulo menor vai ser a frequência do pêndulo maior dividida por 2. Tá? Significa que se eu quiser reduzir a frequência pela metade, nós temos que fazer o comprimento do pêndulo reduzir 4 vezes menos. O por isso é da raiz quadrada. De novo, gente, vamos repetir aqui. A frequência ser reduzida pela metade, o comprimento, o L ali do pêndulo, tem que ficar 4 vezes menor. Tá? Então, se eu estou falando que o maior
faz 24 Hz, a frequência 24, né? Quanto é que vai ser o outro aqui, então? O pêndulo menor vai ser o dobro, 48 oscilações. Então, o pêndulo pequeno, o pêndulo curto, 48 Hz. O pêndulo grande, 24 Hz. Porque os comprimentos têm a bendita da raiz quadrada. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo exercício, a alternativa D, esqueci de falar. O número 5. Uma partícula oscila ligada a uma mola ideal, executando um MHS, um movimento harmônico simples, de amplitude 1 metro. Você pode ver que o gráfico mostra para a gente que a amplitude vale 1 metro. Por quê? Temos o ponto zero aqui, o ponto médio, né, o de equilíbrio, de oscilação, e o gráfico ele vai de +1 a -1. Então são os valores extremos do nosso x. Então a amplitude é o x máximo, à direita ou à esquerda, tá ok? E a energia potencial elástica varia em função da elongação x. Lembra daquela fórmula azulzinha? O gráfico azul aqui, tá? Então o gráfico está mostrando isso, e essa energia é 2.000 joules, ó, a energia máxima, né? Olha lá, determine a energia mecânica do sistema. Vamos ver letra por letra? Item A primeiro então, ó. Como a amplitude vale 1 metro, e nesse ponto extremo a energia cinética, a gente sabe que ela é nula, é zero, a energia total do sistema deve ser exclusivamente nos pontos extremos a energia potencial elástica. Logo, a energia mecânica total do sistema deve ser 2.000 joules. Tá ok? Então tá resolvido aí. Vamos ver o B, ó. A constante elástica da mola. Como a gente sabe que a energia mecânica total vale 2.000 joules, mas também ela é exclusivamente energia potencial, a gente pode fazer isso daqui, ó. Energia é igual a K ao quadrado sobre 2, ou meio vezes K ao quadrado, né? Substituindo aqui, ó, 2.000 joules, meio K, a amplitude 1 ao quadrado, isolando a constante elástica K, setinha vermelha, vamos encontrar a constante de 4.000 newtons por metro, né? Então está feito também o item B aqui. Vamos para o C, ó. As energias potencial elástica e cinética quando x for igual a 0,25 metro. Tá? Como é que fica? Para x igual a 0,25, a energia potencial elástica é dada por que valor? É dada por kx ao quadrado sobre 2. Não é então o x máximo, é um x menor do que o máximo, que é o 0,25. Vamos colocar aqui então. Acabamos de calcular a constante elástica, então vai ficar meio vezes 4.000 vezes 0,25 ao quadrado. Resolvendo isso, né, passo a passo aqui, vamos encontrar uma energia potencial de 125 joules. Bom, o total é 2.000, né? Então o que deve acontecer? Como a energia mecânica total vale 2.000 joules, tem-se que a energia cinética deve ser quanto? A energia cinética deve ser aquela que, somando a energia cinética com potencial, devemos ter a energia total de 2.000. Então, a nossa energia cinética deve ser 1.875 joules, porque somando temos um total de 2.000, como deve ser na teoria, a energia tem que ser conservada. Tranquilinho? Acredito agora que a gente temos mais um, os próximos acho que vão ser de tarefa. Esse aqui é mais um que eu escolhi para a gente resolver juntinhos. Ó. Um corpo de massa M está preso em uma mola de constante elástica K, em repouso num certo ponto O. O corpo é então puxado até a posição A. Então a mola é esticada e solto, aí ele vai fazer a oscilação, o tonhonhon dele para lá e para cá. Né? O atrito é desprezível, não vai ter dissipação de energia. Sendo a massa desse bloquinho 10 kg, a constante elástica da mola 40 newtons por metro, o π 3,14, não vai poder fazer igual a 3. Pede-se, né, duas coisas. Primeiro, o período de oscilação do corpo no sistema massa-mola.
né? E depois, letra B, o número de vezes que um observador estacionário parado no ponto B vai ver o corpo passar por ele durante um intervalo de 15,7 segundos. Quantas idas e vindas ele verá? Tá? Basicamente é isso. O que nós podemos fazer aqui, então? Nossa resolução. O período de um sistema massa-mola é dado por... É parecido com um pêndulo, mas é adaptado para a constante elástica, né? É 2π raiz quadrada de m sobre k. Aí sim, o período de um sistema massa-mola é diferente do pêndulo simples, porque aí a mola ela tem que empurrar inercialmente a massa do bloquinho oscilante. Então, esse tipo de período, diferente do pêndulo simples, esse tipo de período depende da massa, do massa-mola, beleza? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, substituindo aqui os valores, 2 vezes π vezes raiz quadrada de 10 kg sobre 40 newtons por metro, né? Certinho aqui, nosso período vai dar 3,14 segundos, é o próprio π, né? Agora, o nosso item B, para o movimento de ida e volta do bloco, nós temos o quê? Nós temos que o número de idas e vindas, né, é 15,7 segundos dividido pelo período. Tá? Porque para cada período ele faz, né, a ida e a vinda dele ali. Tá certo? Então vai ficar 15,7 dividido por 3,14. Isso vai dar quanto? 5 ciclos. Tá? 5 ciclos são 5 períodos. E aí nós temos mais alguma coisa aqui. Agora, uma coisa que não está claro aqui nesse exercício, em cada ciclo ele foi e voltou. Então ele passou 5 vezes? Não. Ele passou quantas vezes? Ele passou 10. Porque em cada um dos 5 ciclos, ele foi e voltou. Então o observador verá passar, né, na sua frente 10 vezes. Tá? Porque são 2 vezes em cada ciclo. Uma na ida, outra na volta. Ficou claro isso? Então, acredito que isso ficou claro para vocês. Vamos lá para o próximo. Nossa tarefa, chegamos na nossa seção tarefa agora. Ó. Um corpo preso a uma mola, conforme a figura ao lado, é um sistema massa-mola na vertical, né? A fórmula é a mesma do horizontal, tá bom? Executa na Terra um MHS de frequência 30 Hz. Levando esse sistema à Lua, onde a aceleração da gravidade é 1/6 da aceleração da gravidade na Terra, a frequência do MHS descrita lá vai ser de quanto? Olha, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Se fosse um pêndulo simples, dependeria da gravidade. Mas é um sistema massa-mola. Aparece a aceleração da gravidade nessa fórmula? Então, vocês tirem suas próprias conclusões. Vai mexer na frequência? Vocês deverão chegar na alternativa C, o 30 Hz também. Por quê? Depende da gravidade? Fica a dica aí, ó, beleza? Vamos ver o próximo aqui, ó, o número 4. Um pêndulo foi construído com um fio leve e inextensível de 1,60 m de comprimento. Uma das extremidades do fio foi fixada, né, num ponto alto, lá no teto, né, e na outra pendurou-se uma pequena esfera de chumbo, cuja massa é de 60 gramas. Esse pêndulo foi colocado a oscilar no ar, fazer um movimento de vai e vem, com a amplitude inicial de 12 centímetros. Então ele deslocou 12 centímetros e então ele faz, né, um vai e vem com a extremidade até a outra de 24 centímetros, mas a amplitude é 12. É 12 para a direita, 12 para a esquerda do ponto central, né? A frequência medida para esse pêndulo foi aproximadamente 0,39 Hz. Suponha agora que se possa variar a massa, a amplitude e o comprimento do pêndulo, né, do fio. Qual das seguintes combinações dessas 3 grandezas permite aproximadamente a duplicação da frequência? Olha só, gente. A frequência de um pêndulo simples depende da amplitude? Não. Todas as amplitudes das alternativas são pequenas amplitudes, e mesmo a 12, né, que é maior, em relação ao 1,60 m. Depende da massa
do objeto usado, como eu já falei lá na teoria, e pêndulo simples não depende da massa. Aqui é pêndulo simples, tá certo? Então, qual que é a única variável que será relevante para o nosso problema? O comprimento do pêndulo L. Tá? Então, se eu quero dobrar a frequência, o que eu devo fazer com o comprimento L? Está na raiz quadrada, é inversamente proporcional. Tá? Usa isso de raciocínio aí. 3 pontinhos, você deve chegar na alternativa C. De 1,60 m vai ter que ir para 0,40 metros. Faça isso, né? Com 1,60 m e com 0,40 metros. Você vai chegar na conclusão esperada. Beleza? Devemos ter mais algum aqui. Temos mais um. Nossa tarefa. Ó. Um corpo de massa 100 gramas preso a uma mola ideal de constante elástica 2.000, 2/10, newtons por metro, descreve um MHS de amplitude 20 centímetros. Como mostra a figura, a velocidade do corpo quando sua energia cinética é igual à potencial é... E aí, gente, como é que você consegue calcular, por exemplo, a energia total do sistema? Então, você vai ter que fazer esse problema por partes. Considera o ponto de uma das extremidades, onde a energia total é exclusivamente a energia potencial elástica, aqui no caso. E aí você vai calcular a energia como kx²/2, mas o x igual a A. Essa energia, você vai poder fazer o seguinte, como essa energia é energia total, ela se conserva durante todo o movimento de vai e vem, em algum outro ponto dessa trajetória, tá? Vai acontecer algum momento em que essa energia vai se dividir em partes iguais. Metade vai ser cinética, metade vai ser potencial. Então você vai poder pegar essa metade cinética, colocar a massa, passa para quilogramas, não se esqueça, e você vai poder isolar a velocidade. Tá certo? Então, 3 pontinhos, você deve encontrar a alternativa A de amor. Tudo bem? E aí não temos mais algum. Abração para vocês, até terça.